Bom dia, pessoal. Como vão? Mais um webinar aí promovido pela Vitec, com tecnologia aí diferenciada aí no mercado, né? A Vitec vem colocando aí todas os seus webinars aí nas redes sociais. Então, siga a gente lá nas redes sociais, ok? LinkedIn, YouTube, ok? Instagram, e daí vai. Eu agradeço a presença de vocês hoje aqui em mais um webinar, né? A gente está com a presença aí do Newton. O Newton é da Fluxo Soluções, né? É uma empresa parceira da Vitec, onde a Fluxo ela é uma empresa brasileira provedora de soluções em automação, controle e segurança para processos industriais, transporte de fluido e armazenagem, e que tem fortes parcerias com líderes mundiais aí de fabricação de equipamentos e também de processos, ok? Assim como sistemas e produtos para automação de terminais, pipelines, refinarias, plataformas offshore e daí vai, ok? Sistemas de cogeração com biogás e gás natural, com utilização de microturbinas em aplicações com uso de calor residual, representando e distribuindo e integrando seus equipamentos, instrumentos e sistemas, bem como fornecendo assistência técnica e também pós-venda, ok? Nós vamos trazer aqui um desses produtos da Fluxo, né, que na realidade é o nome do webinar, né? O webinar, né? Overreach Realwear Navigator, ok? O Newton vai explicar para a gente aí perfeitamente o que é essa tecnologia e o que isso pode trazer para o nosso mundo de manutenção, né? A gente aí está sempre trabalhando, pesquisando e em contato com essas empresas de ponta, exatamente para a gente poder conseguir aí trazer para o nosso público, né, de manutenção preditiva ou de manutenção de uma forma geral, tecnologias de ponta que possam nos auxiliar aí no nosso dia a dia, visto já a correria que a gente está tendo aí durante esses, vamos dizer, pós-pandemia, né? Ok? Esse webinar, né, o Overreach Realwear Navigator, né, na realidade, eu pedi o Newton que eu fizesse essa tradução para a gente, do mundo de manutenção, né, que seria, então, realidade aumentada, né, barra virtual, para execução de serviços em campos, né, e assistência guiada com colaboração remota. Na realidade, é esse tipo de tecnologia que nós vamos verificar aí, né. O nosso webinar, ele vai ter duração aí por volta de 1 hora, né? Então, a gente vai ter aí esses 45 minutos iniciais aí com a apresentação do Newton e depois eu vou abrir para poder fazer perguntas. Por favor, vão lá no chat e vão colocando as suas dúvidas, que no final eu vou pegar as dúvidas e ir passando para o Newton para ele poder fazer o esclarecimento para nós, tá joia? O Newton, ele é um engenheiro formado em engenharia elétrica, né, pela USP, atua hoje como gerente de produtos na Fluxo, está há 17 anos, né, na Fluxo com linhas diversas e agora específico com relação ao Realwear, né, e ferramentas da indústria 4.0, ok? O cara aí tem um currículo aí bacana, né, para a gente poder aproveitar aí esse webinar de hoje. Então, desejo a todos vocês aí um bom webinar e não esqueçam de colocar as dúvidas lá, que no final eu vou falar todas as dúvidas. Se sobrar alguma coisa, se não houver tempo mais, a gente responde por e-mail, mas vamos tentar conseguir, tá bom? Bom webinar. O Newton, é com você, viu? Ok, obrigado, Luiz. Gostaria de agradecer aí o convite para estar podendo falar para esse público, agradecer a presença de todos também. Eu vou compartilhar aqui minha tela para iniciar a apresentação. Deixa eu mudar aqui o modo de apresentação rapidinho, para colocar o áudio também. Ok, vocês conseguem ver minha tela, né? Sim, tá ok. Ok. Então, bom, falando rapidamente da Fluxo, o Luiz já apresentou a Fluxo, né, mas somos uma empresa nacional com 32 anos de mercado.
mais de 30 parcerias internacionais exclusivas de tecnologia, com matriz em Salvador, escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro, e uma fábrica de skids em Santana de Parnaíba, onde a gente também tem todo o nosso estoque de peças, laboratório, e onde fica toda a equipe de engenharia e de coordenação dos contratos. Estamos hoje com 210 colaboradores. Temos aqui uma foto de um dos galpões da nossa fábrica na parte de montagem. Temos aqui uma lista dos principais clientes. Uma foto do nosso laboratório para diagnósticos e treinamentos. Então, com muita coisa voltada para a automação, diversos equipamentos, uma bancada completa com diversos PLCs para estar fazendo as simulações, os testes e os diagnósticos e a manutenção de tudo que a gente fornece. Aqui é uma lista dos nossos parceiros, das representadas e empresas que a gente distribui aqui no Brasil, e com o foco nessas duas empresas aqui, Overite e RealWear, que são o foco da apresentação de hoje. Então, a gente vai estar falando de transformação digital no gerenciamento do serviço de campo, que é mais conhecido pela sigla FSM, que vem do inglês, né, de Field Service Management, que é o gerenciamento de serviço de campo. Falando um pouquinho aqui da visão geral, né, do mercado de gerenciamento de serviço de campo, hoje a gente tem as organizações empresariais enfrentando um intenso processo de transformação digital, novas tecnologias, novas técnicas, novas necessidades, desafios e formas de trabalho que advêm dessas novas tecnologias. O gerenciamento de serviços é um processo de missão crítica hoje nas organizações, então, para manter todas essas tecnologias funcionando. Então, a gente tem hoje muito mais tecnologia embarcada em todos os equipamentos, em todos os sistemas. Então, esses sistemas de alta precisão não podem parar por conta do serviço, né? E é essencial que essas diversas plataformas, essas diversas tecnologias existentes hoje, sejam altamente integradas para que você possa usufruir delas ao máximo. Então, dentro dessas novas tecnologias disruptivas, que estão surgindo, moldando o futuro, né? A gente tem realidade aumentada, a parte de machine learning, IoT, a parte de integração com sistemas de geolocalização, que a gente chama de GIS, e muito mais sensoriamento nas plantas também. E, com tudo isso, uma necessidade de transferência de conhecimento entre as gerações também. Trazendo aqui primeiro a RealWear, que é a fabricante dos tablets vestíveis. O RealWear foi a primeira fabricante, né, o primeiro tablet vestível Android de mãos livres. Para chegar nesses produtos aqui, foram 10 anos de desenvolvimento, desde há muito tempo atrás, quando isso era apenas um sonho, fazendo aqui um paralelo com Star Wars. Mas do primeiro protótipo em 2008 até essa versão comercial de 2017 foi muito desenvolvimento. Em 2018, com o lançamento da versão intrinsecamente seguro para utilização em área classificada, então é um produto já com um longo tempo de maturação e um longo tempo disponível no mercado. A forma mais fácil que eu vejo para enxergar, para entender o equipamento, é pensar nele de fato como um tablet Android, com as vantagens de ser um equipamento industrial, ou seja, próprio para utilização em serviço de campo. Então, para isso, ele é vestível, você acopla ele num capacete, num boné ou em algum outro acessório que a gente vai ver mais para frente. Ele é extremamente robusto, então ele é IP66, ele é a prova de poeira, a prova d'água, né, de chuva, jato de água. Ele é a prova de quedas também, então certificado e testado para quedas até 2 metros em superfície plana. Ele tem um cancelamento ativo de ruído, que é realmente bem diferenciado de qualquer outro cancelamento ativo de ruído. Então, a gente tem diversas demonstrações, testes do equipamento sendo utilizado ao lado de rotativos, motores, bombas e
as chamadas, as gravações ficam extremamente limpas, com ruídos até 90 decibéis. Ele é 100% comando de voz, então ele é 100% mãos livres. Ele já tem toda a navegação em português. O reconhecimento de voz dele, diferente de reconhecimento de voz do Google, da Siri ou de outros, ele é muito mais preciso, porque os comandos de voz são mapeados, vai dar para ver um pouquinho mais na frente nas telas, mas ele é um equipamento extremamente responsivo aos comandos de voz. E tem câmera com flash, GPS, Wi-Fi e Bluetooth. Tá? As duas versões do HMT1, o HMT1 e o 1Z1. O Z1 vem porque ele é próprio para a Zona 1, ou seja, a área classificada, e a diferença entre esses dois é a certificação, e pela certificação, a bateria do HMT1 Z1 ela é selada, enquanto que o HMT1 ele tem uma porta traseira onde você consegue acessar e substituir a bateria para continuar utilizando. A bateria dele tem duração de 8 a 10 horas, então ela aguenta tranquilamente aí um dia de trabalho, né? E com o novo modelo de tablet vestível, que é o Navigator 500, um lançamento desse ano aqui, trazendo uma câmera melhorada de 48 megapixels, os outros dois modelos anteriores eram de 16 megapixels. A bateria dele agora ele vem por fora, ele não vem mais com uma tampinha. Trouxe um processador um pouquinho mais moderno, aumentar a memória interna de 16 para 64 GB, e ele tem um leitor digital frontal aqui para desbloqueio do equipamento. Apesar desse lançamento agora de 2022, esses dois modelos continuam em linha, eles não foram descontinuados, mas a gente tem esse modelo aqui para a área não classificada, que é o lançamento desse ano. Mostrando um pouquinho aqui das funcionalidades, né? Então, ele é 100% mãos livres, como eu já tinha comentado. A câmera do Navigator, ela é modular. Eles melhoraram um pouquinho a imagem para ambientes escuros. O display, que se assemelha a um display de 7 polegadas, então a sensação de utilização dele é como se você tivesse com uma tela de 7 polegadas. Esse braço aqui, ele tem ajuste para diversas posições, para utilizar no olho direito ou esquerdo, leitor digital, bateria substituível, com um displayzinho, e a proteção que eu tinha comentado para queda e para poeira e água também. Reconhecimento de voz para ambientes até 100 decibéis, 4 microfones para fazer o cancelamento ativo de ruído, e a conectividade Wi-Fi, Bluetooth e uma opção de modem 4G que seria um acessório à parte. O sistema operacional é o Android, então com diversos aplicativos já otimizados para ele, em termos de navegação, tela e tudo mais, e compatível com aquela banda que vem para utilização em laboratório ou capacete e outros EPIs. Aqui eu mostro algumas capturas de tela do display. Então, esse daqui é o display que você vai enxergar quando você está utilizando o tablet. Você tem aqui na tela inicial esses menus aqui. Então, o comando de voz, ele é mapeado pelo texto que está aqui. Então, se você falar minha câmera, por exemplo, ele vai abrir a câmera, os comandos estão aqui também. Então, tirar foto, ele vai tirar foto, gravar vídeo, ele vai gravar um vídeo, nível de zoom, nível de exposição. Em qualquer tela do equipamento que você tiver, se você não lembrar de algum comando, você pode falar mostrar ajuda. E ele vai dar esse menuzinho aqui embaixo com outras opções de navegação. Então, ir à tela inicial, tela anterior, etc. Quando você abre a aba Meus aplicativos, ele abre a lista de aplicativos e você pode acessar tanto falando, gravador de áudio, por exemplo, minha câmera, ou
Aqui embaixo tem selecione item e você fala o número. Então, selecione item 15, ele vai abrir o Microsoft Teams. Como que a gente tem utilizado esse equipamento aqui na Fluxo? Então, aqui na Fluxo hoje a gente tem 3 equipamentos sendo utilizados, muito pela equipe de serviços. Aqui sou eu utilizando equipamento. Em uma unidade da Transpetro, a gente prestou diversos serviços dentro da Transpetro durante a pandemia para execução de auditorias e visitas remotas. Aqui uma demonstração do uso com a tiara que vem junto com o equipamento dentro de um laboratório, mostrando uma foto também da utilização dele com capacete e óculos. Essa foto aqui da direita mostra a montagem, né, para comissionamento de 2 cromatógrafos que a gente forneceu durante a pandemia, que estava prevista a vinda de um engenheiro da Honeywell, mas pela impossibilidade de viajar, a gente utilizou o auxílio remoto deles para fazer essa montagem, as configurações e o pré-comissionamento. Isso no nosso laboratório. Aqui, já mostrando um pouquinho em avanço, o que a gente vai falar do software da OverIT. Então, aqui está um report, né, um relatório de uma ordem de serviço. Então, a gente tem contratos de manutenção de equipamentos, sistemas que a gente fornece. Então, nesse caso aqui, uma unidade de recuperação de vapores, com essa ordem de serviço e um checklist dessa execução desse serviço. Tá? Então, com esse relatório, o passo a passo do checklist e o preenchimento dele totalmente sendo executado no tablet com um comando de voz. Aqui dentro da nossa fábrica também, em abril de 2021, a gente teve um teste de aceitação de fábrica de alguns skids de carregamento ferroviário que a gente forneceu. O nosso cliente, parte do cliente, esteve presencialmente para fazer o acompanhamento desse teste de fábrica, mas a gente disponibilizou para a engenharia deles também fazer o acompanhamento remoto desse TAF, utilizando também a ferramenta do software que eu vou comentar mais para frente, mas que permite a captura de imagens de toda a execução do TAF e, posteriormente, a exportação de todas as fotos e vídeos e conversas realizadas durante essa execução. Tudo isso com o tablet vestível. Aqui eu trago para vocês um vídeo realizado em campo, então uma demonstração de colaboração remota utilizando o tablet vestível e um software da Overit. E nesse vídeo a gente tem o Fábio André em campo, utilizando o tablet vestível, roteando o Wi-Fi através do celular, então é perfeitamente possível você fazer essa chamada utilizando o 4G. Eu estava na fábrica em Santana de Parnaíba e a gente tinha o Carlos, nosso engenheiro de home office. Aqui a gente recebe a chamada. Essa interface é web. Que eu consigo adicionar pessoas que estão online a essa chamada, convidando essas pessoas para entrar na chamada.
Newton, o vídeo tá sem som, cara. Você quer recompartilhar? Oi, perdão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho, então. Agora sim, né? Sim, agora estamos ouvindo. Sim. Boa tarde, Fábio. Tá na escuta? Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bom. Eu estou aqui no terminal, acompanhando aqui a finalização de montagem, onde a gente forneceu os skids de carregamento. O vídeo parou. Viu, Nilton? Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu acho que deu uma travada. Para vagões. Agora voltou. Agora voltou. Opa. Eu não estou conseguindo voltar. Luiz, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, eu não sei por que O sistema completo de automação. Para mim eu estava estou sendo um aparecendo que eu especialista estava aqui no mutado. campo, surgiu um probleminha. Tá ok agora. Precisava Tá que você ok. localizasse alguém para me dar um apoio. Tá, só um segundo. Deixa eu ver quem que tá online aqui. E dá para perceber aqui durante a chamada que a gente está num local de execução de obra, Só um segundinho que ele já vai entrar. com caminhões passando e tudo mais, e o cancelamento ativo de ruído travando Boa tudo. tarde, Então, a gente tem senhores. plataforma Boa elevatória e tarde, tudo Carlos. mais. Tudo bem? Bem, eu sei como tá. Beleza. Tô. Carlos, me dá uma força. Vamos Eu lá. tô aqui com o preset, com o Fusion 4 da Honeywell aqui na minha frente. O pessoal estava fazendo pré-comissionamento e não estava conseguindo bater a solenoide da válvula de controle. Precisava de um auxílio seu aí, que você é especialista. Eu já abri aqui a parte frontal do painel do preset, só que eu estou sem a documentação de engenharia na minha mão, se não tenho ela fácil. Você tem os diagramas elétricos aí? Eu tenho aqui comigo. Deixa eu abrir Ótimo. o quadro branco. Me avisa quando estiver vendo na tela aí. Deixa eu abrir o diagrama aqui. Positivo. Então, Você falou válvula de controle, certo? durante colaboração Isso. remota, a gente consegue Ok. compartilhar a tela. Deixa eu ver Baixando aqui. Essa ela. tela branca que vocês estão Tô vendo vendo Próxima sim. página é o que está abaixo. aparecendo no display do tablet Esse, vestível. né? Então, o Fábio está conseguindo acompanhar no campo a navegação Boa, pelo documento. essa daí mesmo. Boa. Beleza. Vamos só Essa- confirmar. Confirma para mim se é a CN106. Aqui no Aqui, ó. diagrama é a Deixa eu 106 pegar um mesmo, tá? É a 106. Eu não estou localizando a 106 conectada aqui no painel. Me chamou a atenção porque no Deixa eu outro voltar lado está pra sua conectado câmera. na 206, do outro lado do skid. Provavelmente é o equivalente, né? Você talvez tenha. Eu vi aí, tem 2 braços, certo? Pude ver na primeira Certo. tela aí, ó, antes que você tava. É o Provavelmente alguém foi fazer algum teste e deixou desconectado. equivalente. Posso fazer conexão aqui, né? Pode sim. Certo. Você Agora, me disse me que dá uma- você estava tentando bater a solenoide, né? Isso, me dá uma força. Como é que eu faço para forçar a saída discreta da válvula de controle? Certo. Deixa eu pedir pro Alan que está aqui comigo. Alan, você desce lá, por favor, e verifica se a gente vai bater a solenoide. Certo. Eu tô vendo que tem 2 braços aí, provavelmente já está programado. Então, pressiona uma vez. Já né? estava na fase final. Clica uma vez ESC para ele voltar para a tela anterior. É a tela de bem-vindo. Então, pressiona ele. Isso. Ok, beleza. Pressiona novamente. Main Menu. Qual que é a senha, Carlos? Senha padrão é 1, 2, 3, 4. Vamos ver se é essa daí. Esse é Eles essa. programaram. Foi. Beleza, legal. No menu superior aí, nessas 2 linhas azuis, positivo. Eu vou com o laserzinho aqui, acho que fica melhor, né? Primeiro item. Boa. Product Sims. Tem 2 produtos, né? Você sabe qual que é o braço que você está querendo? A gente está no braço 7, tá? Ok, braço 7. Ok. Legal. Segundo item, I/O Building.
output, que é saída. Ué, não tem nenhuma programada? Beleza, vamos lá, pode voltar. Não tem, eu acho que não está assinalado porque o pessoal já estava testando. Ótimo, beleza. Acho que era só o cabo desconectado mesmo. Dashboard, segundo item. Digital output. Beleza. Como É aqui CN... o painel de testes, né? Isso, como é CN6, então é o Digital Output 1 e Digital Output 2. A gente só precisa identificar aí agora qual que é normal aberta e qual que é normal fechada. Pode dar um clique aí na primeira. Olha lá. Eu escutei bater. Bateu aí, Alan. Positivo, bateu. Beleza. Verifica lá se é normal aberta, normal fechada. Isso daí. Vamos para a segunda. Bateu. Beleza. Bateu, Alan. Positivo. Beleza, então. Show de bola, Carlos. Muitíssimo obrigado. Isso foi simples. Não, tranquilo, cara. Um abraço aí. Valeu, obrigado, Nilton. Um abraço. Valeu, Tchau. abraço, tchau, tchau. Então, dá para ver a interface web. O software roda em nuvem, a gente consegue acessar via browser, consegue convidar usuários externos. E é assim que a gente tem utilizado na Fluxo, além de utilizar o tablet também para fazer levantamento de campo, tirar foto. Então, é um equipamento que tem sido bastante útil aqui para a gente. Falando agora do software, né? O hardware como tablet, ele fica com uma utilização mais limitada e a gente precisa do software para conseguir utilizar todo o potencial do equipamento. Então, aquela colaboração remota com aquelas ferramentas de compartilhamento de documentação, etc., é dentro desse software da Overit, que é a nossa parceira de software para serviços de campo. A Overit é uma multinacional com sede em Veneza, na Itália, com outros 4 escritórios ali na Itália e, além de escritórios nos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Eles têm 28 anos no mercado e mais de 150 mil usuários em mais de 300 clientes. Então, é uma empresa de software voltada a serviço com quase 30 anos de know-how nessa área. Então, o grande diferencial do Overit para outras ferramentas de colaboração remota que vem surgindo no mercado é todo esse know-how adquirido ao longo desses 30 anos, evoluindo essa ferramenta e tendo todo o conhecimento nessa parte de field service. Eles têm o reconhecimento de consultorias em empresas de pesquisas de mercado no setor de TI, sendo indicada diversas vezes por diversos anos consecutivos em seus relatórios, como a Gartner, Forrester, entre outras, sendo a líder em software para gerenciamento de serviços de campo. Aqui eu trago um videozinho ilustrando um pouco do que é a implementação completa do sistema deles. Esse vídeo é de 2019, hoje a ferramenta ela traz outras funcionalidades, a interface está um pouquinho diferente, mas já mostra aí um pouquinho do que é capaz de se fazer com a ferramenta. A gente tem um colaborador recebendo o alerta na planta 99. Ele abre o tablet, consegue verificar o local desse alerta. Ele consegue aceitar essa ordem de serviço, ele navega até o local. Chegando no local, ele conecta o tablet vestível, faz a leitura do QR Code. A partir desse momento, ele baixou a ordem de serviço para o tablet, aceitou e ele está 100% trabalhando com mãos livres. Consegue verificar o passo a passo do que ele deve executar. Hi, how can I help you? There's a pressure problem in plant 99.
You should bypass the flow by closing valve 11. Consegue acessar especialistas. Ter acesso à documentação, fechar a ordem de serviço, preencher o relatório, tudo isso, comando de voz e mãos livres. Vou mostrar um outro vídeo aqui, nesse caso da Rail Cargo, que é um dos clientes da Uber IT, que realiza as inspeções virtuais de todos os seus trens e vagões através da ferramenta. Start inspection. Number of wagons, 10. Confirm. Já está fazendo o preenchimento. Take photo. Ele tem um OCR, reconhece os dígitos. Isso pode ser treinado no equipamento para ele reconhecer. Então, tags e qualquer outra coisa que você queira que ele reconheça. Open anomaly. Open camera. Take photo. Enter code 322. Call support. Aqui abri um parênteses. Quando ela aciona para ligar para um suporte remoto, aparece aqui uma lista dos experts, dos especialistas que estão disponíveis, mas aqui embaixo no vídeo dá para ver que ele redireciona para quem pode resolver através da inteligência artificial e do machine learning dentro da execução do passo a passo, né? Então, dentro daquele passo ou dentro daquela anomalia que foi identificada, qual que seria o especialista mais indicado para auxiliar nesse caso específico. Então, sempre que você aciona um especialista durante a execução de uma OS, o software pode sugerir quais seriam os documentos, quais seriam as ações mais indicadas para resolução daquela etapa. I'm performing an inspection on a train and there's a strong smell coming from the third wagon. Show me the wagon number and the labels of dangerous goods. It's ethyl acrylate, a class 3 flammable liquid. The Faz UN uma number is captura de vídeo, 1917. consegue fazer marcações na tela dela, né? Assim como Let me a check the gente safety demonstrou distance. no vídeo. To be safe, stay upwind 1 meter from the wagon. I'm sharing with you the safety data sheet. Toxicological information is in section 11. Close inspection. Ela fecha a inspeção, se ela estiver realizando a inspeção no local ou uma ordem de serviço onde ela não tem conectividade, ele faz o upload depois do relatório. Blitz ein. Rail Cargo Anwendung starten. Inspektion starten. Blitz aus. E depois uma reinspeção para verificar que aquela anomalia foi resolvida. Então, dentro das principais funcionalidades do software, eu acredito que aqui a gente tenha no público, um público bem diverso, de diversos segmentos, de diversas indústrias e mercados. Então, eu vou tentar ser bem generalista, mas se tratando de software de serviço, a gente tem clientes em utilidades, em óleo e gás, em fábricas, né, manufaturas e seguradoras, hospitais. Então, a gente tem essa execução de serviços em diversos clientes.
A gente tem a gestão da agenda das atividades, então, do gerenciamento das ordens de serviço, quando você tem uma equipe muito grande. E dentro dessa gestão de atividades, você consegue fazer o gerenciamento de veículos, materiais e peças de reposição para ser integrada tudo isso numa ordem de serviço. Um passo a passo detalhado para execução desses serviços, com a coleta de dados em campo, então com registro de fotografias, vídeos, etc. A gente consegue fazer o gerenciamento dos dados no mapa. Aqui no fundo da tela dá para ver um mapa de pode ser de uma planta, de um cliente, pode ser dos diversos clientes, a parte de geolocalização com marcações e edição, e tudo isso integrado num único ecossistema. A gente tem essas listas de verificação, checklists, pesquisas, então, checklist, por exemplo, essas listas de verificação poderia ser tanto de uma manutenção de uma bomba, como, por exemplo, uma seguradora que quer fazer um checklist de um veículo que bateu, alguma coisa assim, para liberar esse seguro. Essas pesquisas, pode ser uma pesquisa de satisfação para uma empresa de telecom, de TV a cabo, que foi realizar serviço na residência de alguém e já preencher essa lista de verificação, pesquisa de satisfação e coletar a assinatura do cliente já no local. Então, esse software aqui, ele roda não somente nos tablets vestíveis, mas também em devices mobile, então falando de celulares e tablets convencionais, dependendo do tipo de aplicação. Então, é um software que não está amarrado ao RealWear, ele pode ser utilizado em outros dispositivos também. A gente tem as instruções de trabalho digital, então, para ser executado tanto online quanto offline, seguindo passo a passo, para execução de qualquer tipo de intervenção. Aqui falando de garantia e venda de produto, poderia entrar, por exemplo, dentro de uma instalação em algum cliente, você ter o registro do que foi instalado, do que foi utilizado dentro de um cliente, ou dentro de um reparo, ou de uma manutenção, para ser cobrado depois o material que foi utilizado. Então, você consegue fazer o registro de tudo isso através da ferramenta também. Uma coleção de conteúdo multimídia, então fotos, vídeos, manuais, etc., que você tem disponível como sua base de conhecimento. Essa base de conhecimento e a parte de colaboração remota, através da inteligência artificial, como eu já tinha comentado, ela pode sugerir, então, um conteúdo para a resolução daquele problema. Então, digamos que você esteja fazendo a manutenção em uma bomba e tenha encontrado um problema no passo 5 e que você não está conseguindo resolver, então ele vai buscar dentro daquele passo se alguém teve alguma dificuldade semelhante e busca a solução do que já foi feito antes. Então, se durante aquela execução foi feita uma colaboração remota e foi gravado esse vídeo, isso fica disponível também. Então, esse repasse de conhecimento é muito importante. Hoje a gente sabe que durante a execução de serviço de campo entra muito a experiência do colaborador que está em campo, de tudo aquilo que ele já executou, já encontrou de problema, esse repertório que hoje está na cabeça dos colaboradores mais experientes com a utilização do software. Esse repertório ele passa a estar disponível para todos que estão executando aquele mesmo serviço. Então, a retenção de conhecimento e o repasse desse conhecimento através do software é uma coisa que é bem diferenciada e é potencializada com machine learning e com a inteligência artificial na sugestão dessas soluções, desses documentos. Essas instruções de trabalho também podem ser geradas através dessas colaborações
remotas. Então, software com capacidade muito grande de gerenciamento de serviço de campo. Aqui a gente mostra uma tela do agendamento de serviço dos colaboradores. Aqui a gente tem os tempos de deslocamento, parada para almoço, etc. Então, se a gente tem uma equipe muito grande de execução de serviços, com uma cobertura diária, por exemplo, com diversos clientes e diversos chamados, e entra um chamado emergencial, como que você encaixa um chamado emergencial aqui dentro sem ter que cancelar algum serviço? Então, hoje, dentro do software, utilizando a inteligência artificial, você consegue fazer um agendamento automático dos serviços, em que você inclui uma nova ordem de serviço e ele rearranja as ordens de serviços da equipe em tempo real, através da inteligência artificial, economizando o recurso de tempo, deslocamento e otimizando essa distribuição das ordens de serviço. Você consegue configurar as equipes com as capacitações, as especialidades, os treinamentos de cada colaborador, as ferramentas, etc. E, através disso, para serviços que exigem mais de um colaborador, então montar equipes dentro de cada serviço a ser executado. E a mesma coisa integrando materiais necessários para a execução de serviços, entre outras variáveis que a gente pode estar inserindo dentro desse gerenciamento de serviços e que seria de controle e rearranjo em tempo real muito difícil de ser feito manualmente, tá? De forma otimizada. Então, para grandes equipes de serviço com deslocamentos e uma distribuição complexa, o software ele tem uma enorme economia de recursos. Então, nas áreas de aplicação, aqui resumindo, né? Então, a visualização dos dados da ordem de serviço, os procedimentos guiados, os relatórios, a colaboração remota com indicação dos especialistas mais indicados para aquela etapa da execução de serviços, o compartilhamento de conhecimento. Então, você consegue transformar os vídeos, por exemplo, de uma colaboração remota, colocando etiquetas e fazendo essa transferência de conhecimento, inclusive o reconhecimento de voz dessa gravação para gerar um novo procedimento, por exemplo, ou revisar um procedimento já existente. Aqui mostrando um pouquinho da interface web do software, então com os usuários conectados, os históricos de chamada, a gente tem dashboards, consegue aqui facilmente na parte de manutenção gerar o passo a passo. Então a interface bem amigável, já em português, a gente consegue fazer traduções e customizações também. A ferramenta de colaboração que a gente demonstrou no vídeo, então com compartilhamento de tela, chat, remotamente a gente consegue controlar o zoom do tablet, câmera, fazer capturas de fotos e vídeos, compartilhamento de quaisquer documentos, então manuais, diagramas, inclusive objetos 3D. Consegue verificar os usuários na chamada, adicionar usuários e, inclusive, compartilhar um link externo para a chamada para um colaborador externo. Então, se você precisar acessar um fornecedor para que ele dê esse suporte remoto, a gente consegue criar um link externo para a chamada que é acessado via browser. Então, você consegue compartilhar por WhatsApp, e-mail ou qualquer outra
ferramenta um link externo para essa chamada. O modo de baixa conectividade, então, a qualidade de transmissão de vídeo, ela é otimizada para cada um que esteja na chamada, então, se uma pessoa tiver com uma conectividade ruim, isso não interfere nas demais, então ele faz esse ajuste automático. E se o colaborador que está com o tablet não tiver com uma conexão boa, você consegue também, ao invés de ficar com uma imagem ruim, diminuir o número de quadros por segundo, mantendo a mesma resolução de imagem, para que você consiga ter essa colaboração remota de forma fluida. Então, resumindo um pouquinho aqui, já finalizando a apresentação, né? As duas plataformas de software fornecidas pela OverIT, o NextGen FSM, que seria a nova geração, a próxima geração, que é a nova plataforma que foi lançada agora, com gerenciamento de serviços de ponta a ponta, então com essa otimização de agendamento, utilização de aplicativos mobile mãos livres, integração com GPS, gerenciamento de equipes, projetos, e integração com diversos outros sistemas já existentes nos clientes, inclusive gerenciamento de contratadas. Digamos que a OS que você gere não seja para você, você consegue fazer para a equipe própria, você consegue fazer o gerenciamento das contratadas também. E o Space One mais voltado para a execução de fato nas frentes de trabalho. Então, mais focada na colaboração remota, com um repositório de conhecimento, né, com auxílio de inteligência artificial e realidade aumentada. Essas duas plataformas, apesar de estarem distintas, dentro do software, a funcionalidade de um ou de outro pode ser customizada sem que você tenha que utilizar um outro aplicativo ou sair, é tudo dentro do mesmo aplicativo, da mesma plataforma. Então, agregando essa solução de software, a gente tem a execução de serviço com mais segurança, você tem um aumento de produtividade, um grande aumento de taxa de reparo na primeira intervenção, e com isso reduzindo o downtime, tempos de treinamento. Aqui eu deixo o meu contato e a gente pode abrir para as perguntas, certo, Luiz? Ok, Milton, bacana, muito obrigado, viu? Bacana a sua palestra. Nós temos perguntas aqui sim, ok? A primeira pergunta, então, é sobre o RealIA. A navegação por voz funciona bem para navegação web, especialmente aplicações web responsivas, entre parênteses, mobile? Certo. Para a aplicação web, a gente tem a resolução do display, né, que seria equivalente a um display de 7 polegadas, mas ele, por ser um site, ele não vai estar com os botões, os comandos mapeados como se fosse um aplicativo. E para isso a gente tem um mousezinho que ele fica com um cursor na tela, que você mexendo a cabeça, você movimenta esse cursor e dá o clique. Então, através desse mousezinho embutido, você consegue fazer a navegação dentro da página web, sim. Ok. A outra pergunta é a interface. Eu não estou falando o nome do pessoal porque está anônimo, tá? Porque normalmente eu falo o nome da pessoa, ok? A interface direta com SAP e ou Máximo? Sim. Consegue-se, então, fazer essa interface? Consegue fazer essa interface, não só com esses, mas com outros aplicativos. Aí a gente vai ter APIs ou web service rodando para fazer interface com outros softwares. Então, esse NextGen FSM veio com muita força para fazer integração com sistemas já existentes e tornar a implantação mais rápida. Então, é possível sim. Ok. Pessoal, pode fazer as perguntas aí, viu? Tem mais duas perguntas aqui. Sobre ruído, né? Qual que é a sua experiência com relação, né, a áreas muito barulhentas, como, por exemplo, siderurgias, na área de aciaria ou de laminação? Certo. O tablet, então, numa chamada remota, ele tem o cancelamento ativo de ruído,
Então, a gente chegou a fazer testes aí em parte de bombas, com ruídos de 90 a 95 decibéis, com as bombas rodando, fazendo um serviço remoto, e a pessoa que estava do outro lado da tela, né, o colaborador remoto, não ouvia o ruído da bomba. Então, o cancelamento ativo de ruído ele é extremamente bom. E o tablet vestível, ele tem como acessório um fone de ouvido que desses intra-auricular, não é esse daqui, mas seria um intra-auricular desse já com redução de ruído. Próprio, ele já é um EPI para redução de ruído. Mas também daria para utilizar um fone convencional com um protetor do tipo concha externamente também. Então, é perfeitamente possível utilizar ele em ambiente ruidoso, sim. O comando de voz vai funcionar reconhecendo os comandos até 100 decibéis de ruído tranquilamente. Ok, ficou claro, bacana. Tem uma outra essa outra pergunta aqui, se possui integração com o ERP SAP? Sim, né? Você já falou na pergunta anterior, né? Ok? Então, possui integração total, viu, gente? Com SAP e com Máximo, ok? Beleza. A outra pergunta é o seguinte, vocês já passaram por alguma homologação na área de segurança? Ou existe essa homologação? Ou o tablet vestível já é homologado pela parte de segurança patrimonial da empresa? Como segurança patrimonial, aí eu acho que vai muito da regra de cada empresa, a equipe de SMS definir quais seriam os critérios, né? Mas a gente não encontrou até hoje nenhuma barreira de utilização em nenhuma das empresas que a gente apresentou, que a gente trabalhou. O que a gente vê muito da escolha do RealWear, então, falando para a área classificada, o RealWear seria o único. Para áreas não classificadas, a gente teria outros equipamentos, mas que a grande preferência, falando de segurança, é pelo RealWear, porque a gente tem outras tecnologias como o HoloLens, que fica aquela tela na frente. Então, o pessoal de SMS prefere o RealWear justamente por você ter um display que não fica na frente do campo de visão do colaborador. Você pode colocar até a recomendação do fabricante que você coloque o display um pouquinho abaixo da linha de visão e incline a tela para você olhar para baixo quando você for ver a tela. Então, você deixa o colaborador não só com mãos livres, como também com um campo de visão livre. E esse é o que o pessoal de SMS mais tem gostado, porque falando de colaboração remota, a gente já há tempos tem as formas de fazer uma ligação lá do campo, me ajuda aqui com o celular, ou hoje até via WhatsApp, e ficar mostrando o que você está executando ali, mas você não tem as mãos livres e você está com foco segurando o celular, não está com atenção plena na execução do serviço. Então, falando de colaboração remota com o tablet, realmente, assim, ele traz uma grande vantagem que o pessoal de SMS tem gostado muito e adotado ele, muitas vezes, até para que o colaborador não utilize o celular segurando, por exemplo, ou um tablet segurando, né? Ok, Milton. Uma outra pergunta, ele é um tipo de equipamento ou mesmo uma solução, vamos chamar de uma solução, né? Solução somente para grandes empresas ou pode ser também para médias e pequenas empresas? Pode ser sim para médias e pequenas empresas. Então, uma ferramenta que falando do hardware, né? Um hardware que a gente chegou a vender chegou a vender 20, já tem empresas que compram de centenas. Então, assim, tem para diversos tamanhos falando do hardware. E falando do software também, ele é um software modular que a gente consegue adequar para diversos tamanhos de empresas e quantidades de licenças também. Ok. Então, falando do número mínimo de licenças comercializadas, seriam 10 licenças. Ok. Empresas com 3 mil, com mínimo de 10. Então, já, inclusive, tem uma pergunta aqui, né? O Fábio, ele fala, qual a forma de contratação do RealWear, né? Licença por usuário, valor anual, ou licença global para o site, com valor anual? É possível adquirir o hardware e a licença do software de forma vitalícia, sem valor mensal ou anual? Você quer que eu divida? Acho que vai ficar melhor, né?
Não, eu acho que dá para responder, né? Ok. Talvez não tenha ficado muito claro na apresentação, mas a gente está falando de duas soluções que a gente trabalha, então duas empresas desvinculadas, digamos assim, né? Uma é a RealWare, que é a fabricante do tablet, que vem com o software Android e os softwares que já vem nele como um tablet industrial, e a solução de software da OverIT que a gente mostrou com as ferramentas voltadas para a execução de serviços. O tablet, como hardware, ele é adquirido como um hardware, então você compra o tablet e utiliza, ele é seu, tá? A gente pode estudar outras modalidades, mas ele é um hardware que você compra, assim como você compra um celular ou um tablet convencional, você compraria o tablet da RealWare, tá? E falando do software, o licenciamento dele é anual, quando a gente está falando de você ter todas as atualizações e rodar em nuvem. Então, hoje ele roda em nuvem, tá? A gente tem servidores da AWS, o Azure, a gente consegue ter esses servidores confiáveis para rodar em nuvem, mas ele pode ser instalado também dentro on-premise, que a gente chama, dentro da infraestrutura do cliente, com licença vitalícia também. Tá? Ok. Beleza. Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui. Se é possível passar a média de investimento nessa tecnologia? Eu acredito que não, porque depende de cada projeto. Mas se tem algum estudo de tempo médio de retorno através dos ganhos de produtividade, você tem alguma coisa com relação a isso? Já? De bate-pronto, não, mas aí vai depender muito de cada cliente, mas a gente está falando aí de reduções, assim, de tempo de execução de serviços, de taxa de reparo, de 30% a 50% de melhoria. Precisão, né, Milton? Precisão também no reparo, né? Exatamente. Então, eu acho que vai depender muito da utilização de cada cliente, mas não é uma ferramenta cara, tá? Ferramenta que, se eu fosse dar um chute, eu chutaria que em 1 ou 2 anos você consegue recuperar. Ok. E o outro, se nós trabalhamos aí com locação. Podemos estudar. Aí vai ter que ver caso a caso, mas é possível sim. Ok. Nada é esporte, tá? A gente tem que estudar dentro da... Com mas certeza. sim, é possível conversar. Ok, legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Porque aqui nós estamos chegando ao horário já, né, das 10 horas, para a gente não passar muito o horário aí, e as perguntas foram todas respondidas, né, e até agora não tem mais nenhuma, mas vamos lá. Eu agradeço vocês todos aí, a participação, né, muito obrigado por participar mais uma vez nesse webinar, né, nós estamos aí tentando trazer para vocês aí, né, para o mundo de manutenção aí, sempre tecnologias de ponta que possa nos ajudar aí no dia a dia, como eu falei anteriormente, né. Milton, muito obrigado, né, pelo seu tempo, muito obrigado aí pela apresentação, pela excelente apresentação, tá joia? Muito obrigado a Fluxo também, tá ok? E eu acho que a gente encerra, tá ok? Eu que agradeço o convite e a participação de todos aí que nos acompanharam. Obrigado. Tá falado, então. Obrigado, gente. Siga a gente nas redes sociais lá, então, no YouTube, Instagram e LinkedIn. E essa apresentação do Newton vai estar lá no YouTube também, para quem não assistiu. Se vocês quiserem passar para alguém que não assistiu, vai estar lá também, tá joia? Muito obrigado aí, um bom dia a todos e boa semana, tá bom? Obrigado, bom dia. Até mais. Obrigado, Newton. Tchau. Tchau.